Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Cobrador de Kombi lotação, arrastado e executado a bala em Igaraçu. Jovem assassinado a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 6 de outubro de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 15 assassinatos no estado, 15 homicídios, sendo 13, a maioria 13 no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.662 assassinatos, sendo 1.475 no interior e 1.187 no Grande Recife. Estamos sendo informados de que um policial militar teria morrido num acidente de motocicleta. O sargento Ferreira trabalhou muito tempo no 2º Batalhão e teria morrido num acidente de motocicleta na estrada de Ponta de Pedras. Paulo Sérgio da Silva Lima, de 27 anos de idade, teria ingerido bebida alcoólica e foi para um açude no sítio do Romão, localizado em Lagoa do Ouro, no Agreste do estado. Depois de muita cachaça, ele achou dar um mergulho no açude e acabou morrendo afogado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Nivaldo Albuquerque de Oliveira, com 38 anos de idade, conhecido por Júnior, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua 8, na Praça João Porrego, em Capoeira, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado a bala na Rua Arthur Ramos, no bairro Santa Rosa, em Caruaru, num crime de autoria e motivos também ignorados. Paulo Fernando Alves de Oliveira, um cidadão de 59 anos, foi assassinado a tiros no sítio Jurema, zona rural de Saloá, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Mário Antônio Silva Galdino, jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Deputado Paulo Viana de Queiroz, em São Joaquim do Monte, num crime praticado por 2 elementos que momentos antes mandaram ele se ajoelhar. Ele havia vindo recentemente de São Paulo há poucos dias e aí acabou sendo assassinado. Os caras chegaram perto dele, perguntaram pelo nome dele, ele confirmou, e daí mandaram ele se ajoelhar e meteram bala, ceifaram a vida do jovem Mário Antônio Silva Galdino, e a motivação ainda é ignorada. Francisco Cleiton de Souza, um jovem de 25 anos, foi morto a golpes de faca peixeira na Rua Manuel Carvalho de Sá, no centro, em Terra Nova, num crime praticado por Deilson Freire Landim, que está foragido. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada. Joaquim Neto da Silva, um idoso de 70 anos de idade, ele foi morto com vários disparos de arma de fogo na BR-407 em Afrânio, crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele teria sido amarrado ou algemado e arrastado para o local onde foi executado. A motivação do crime é desconhecida e o corpo dele, Joaquim Neto da Silva, de 70 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O comerciante Gilberto Gouveia de Melo, com 50 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente ao estabelecimento dele, localizado na Rua Raimundo Ferreira, no centro, em Itabira, no interior do estado. 2 homens numa motocicleta preta, um deles desceu da motocicleta e abriu fogo contra o cidadão comerciante Gilberto Corrêa de Melo, que foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal os funcionários da Madeireira Jatobá, que fica na Avenida Cláudio Guedes Leite, no Jardim Paulista, inclusive Luciano, o soldado PM Jurandira, do 19º Batalhão da Polícia Militar, da Contra-Resposta do Ibura, e o doutor Francisco Limeira, médico ortopedista, trabalha no Hospital Otávio de Freitas do Sancho.
pé de pano do Chumba do União na Macaxeira. E o companheiro de trabalho dele, Marcos André, da Copper Box, que fica na João de Barros. E Marcos, do depósito lá em Peixinhos. O subtenente Murilo Vieira, do Corpo de Bombeiros, mora no Córrego Zé Grande. Ele e a esposa Cristina, ligados na Jornal. Dionísio, do TRF5. A turma do Corinthians de Seu Amaro, do Cajueiro Seco. Sérgio, Edinho, Guto e Ponta Larga. E tem também mais gente ligada na Jornal. O comissário Madruga, o comissário aposentado Madruga e os funcionários da empresa Redentor Segurança Patrimonial Escolta Armada, que fica no Janga. Paulo do Suassuna Parque, em Paulista. Num tá lá em Pontas de Pedra e Ana do Alita em Cara de Vaca, Goiânia. Em Ponta Larga estão Guto, Caio, Gera, Mamal, Newton Santos, Té, filho de Dona Nenê, Marujo, Ari Mendes, o comissário Boris e Regis da comunidade da Borborema e Boa Viagem. Em Casa Amarela, Geraldo Boca de Picape do Alto do Mandu, Bico de Pão e Valmírio do Banco da Feira. O ex-presidiário por tráfico de drogas, Henrique Leite dos Santos, de 28 anos de idade, foi baleado na rua Santa Mônica, no centro de Pesqueira, por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital Dr. Lídio Paraíba, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. José Aurino dos Santos foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele estava no terraço da residência dele em TV, na Rua Nova, no centro em Xangrande, quando elementos desconhecidos abriram fogo e ceifaram a vida dele. A motivação é ignorada e o corpo de José Aurino dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. André José da Silva, um jovem com 19 anos, foi assassinado na rua Professora Maria Linde Menezes, na localidade Pedra do Amadeu, em Gravatá, num crime de autoria e motivos ignorados. Leosvaldo Severino da Silva, com 30 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Miguel Arraes, distrito de Sirigi, em São Vicente Ferre, durante uma briga após uma bebedeira. Foi uma briga em família e o suspeito, Aprígio Severino da Silva, que está foragido. José Alberto da Silva, um homem com 40 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua João Batista Senhorinho, que fica na Coab, em Belo Jardim, no agreste do estádio. Suspeitos, Michel e um tal de Vaqueiro, que estão sendo procurados pela polícia. José Miguel da Silva, de 22 anos de idade, foi assassinado com tiros de espingarda 12 no sítio Bargadinha, em Manari, interior do estado. Suspeito do crime, Manuel Sebastião de Oliveira da Silva, pois ele teria ameaçado a vítima aí. Ele foi apontado como suspeito do crime. O corpo de José Miguel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Marcos Ribeiro Guimarães, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é o Edmilson Miranda, e um dos diretores é o Joaquim Neto. Hinaldo de Vera, ele é de Cavaleiro, está completando 64 anos, ele é presidente do Sindicato dos Papudinhos lá de Cavaleiro. Carlos do Limão é um dos convidados da festa. Moça de Dona Tati, mora no alto da favela, também está aniversariando hoje. Moça de Dona Tati, é ligado o tempo todo aqui na Jornal, não só ele, Moça, como Dona Tati. Maria Luísa está completando 2 aninhos. Ela é filha de Bio Palito e Thaís, a família que mora no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama. João Bento é o conhecido João do Bolo. Ele mora no Alto do Progresso, em Nova Descoberta. Ele é integrante do grupo Pão de Bola de Casa Amarela. João do Bolo está completando hoje 52 anos de idade. Seu Vicente, da rua Taguará, que fica na Mangueira, ele está aniversariando. Ele é vizinho do amigo da gente, o companheiro da gente, o operador de áudio Camutanga. Sargento PM Aires, ele é de Cajueiro e é irmão do segurança Fausto de Água Fria. Messias, da oficina Supapo, na rua Realengo e Afogados, também está aniversariando. O cabo PM Fábio Souza, do 25º Batalhão da Polícia Militar. Ele é primo de Gilson, no depósito estabelecido na rua Vietnã do Norte, no bairro de Palmarela, em Paulista. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Aurezélio José César Ramos, Amauri Amaro de Lima e Sebastião Amaro da Silva, e a pensionista Maria Lucinda dos Santos. Após ingerir bebida alcoólica, um motoqueiro sofreu um acidente e acabou morrendo na PS-197, em Porção, no agreste do estado. Janilson Carlos de Melo tinha 39 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Vítima de um acidente de motocicleta, faleceu no Hospital da Restauração. É Linaldo Soares da Silva, de 31 anos de idade, que morava em Lagoa do Carro. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério, genro de seu cônjuge do loteamento Santos Cosme e Damião. Maria José Leitão, de 79 anos, residente no sítio Exu, zona rural de Cumaru, faleceu no Hospital da Restauração, onde estava internada com queimaduras pelo corpo. Ninguém informou se foi um acidente ou uma agressão. O corpo dela também está sendo removido para o IML por Jamerson, do necrotério do HR, genro de seu cônjuge de Cosme e Damião. Cobrador de compilotação arrastado e executado a bala em Igaraçu. Jovem assassinado a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Está acontecendo desde ontem, será hoje e amanhã também a eleição para o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, o Simpol. Familiares e amigos do servente de pedreiro assassinado ao urinar no centro em Pombos cobram o empenho da polícia. A notícia com o repórter Mário Oliveira. O crime aconteceu em uma rua próxima à Praça Central do município de Pombos, na zona da Mata Sul do estado. Segundo testemunhas, no último domingo, o auxiliar de pedreiro Ailson Santos da Silva, de 25 anos, estava bebendo com amigos no local quando teria se afastado para urinar em um terreno. Foi então que um homem armado, que seria segurança de um prédio que fica ao lado do terreno, teria se aproximado, agredido o jovem e em seguida disparado 2 tiros. Um deles atingiu o abdômen da vítima, que ainda foi socorrida para o hospital público da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos, ainda não identificado, fugiu sem deixar pistas. O crime acabou chocando moradores e amigos do rapaz, como o servente Edson Francisco. Galeguinho jamais foi nada com ninguém. O problema de Galeguinho, ele bebia, tá entendendo? E junto com a gente, ele nunca foi um cara aqui, fez nada com ninguém, por causa de um fato que não existe um negócio desse. Jogava bola junto com meus meninos, não chocou só eu, chocou a comunidade toda, a cidade toda. O castigo veio lá de cima. Familiares da vítima também estavam revoltados. Segundo Lawane Santos, que é irmã de Ailson, esta não teria sido a primeira vez que o suspeito teria agredido pessoas que foram urinar no local. Ele estava tomando com os amigos, aí ele foi sair para urinar, falou com os amigos para ir urinar, foi o que eu tô sabendo, pelo pouco. E o que aconteceu foi que esse segurança, ele meteu um golpe na cabeça e ele caiu para trás. Quando pensa que não, ele olhou para cima e tinha uma mulher. Aí perguntou, ela disse faz o que quiser. Ela espera agora que haja celeridade na investigação da polícia e que haja punição ao autor do crime. Eu só quero que a lei seja feita, eu quero a justiça, só isso. Eu quero que eles prendam, que façam alguma coisa, mas eu quero a minha justiça pela morte do meu irmão. Só desejo isso. O que ele fez, ele vai pagar. Ele estando longe, ele estando perto. Quando ele chegar aqui, ele vai pagar. Eu só quero isso, justiça. Só isso que eu tenho a declarar. Mário Oliveira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Estão sintonizados aqui na Jornal a rapaziada do Campol, inclusive o presidente Paiva e o diretor Luiz Carlos, do Popular Tatu. Olha, minha gente, um homem com cerca de 60 anos de idade, sem nenhum documento que identificasse, foi encontrado agora. Faca peixeira e foi trazido para o Hospital da Restauração. José Ricardo Nascimento, de 46 anos de idade, foi brutalmente espancado no Marco Zero por elementos desconhecidos e foi socorrido no HR. Davi José da Cruz, de 32 anos de idade, residente na Rua Sucupira do Norte, no bairro do Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a pauladas e facadas na Avenida Conselheiro Guiara, em Boa Viagem, por desconhecidos e foi socorrido no HR. Wesley Gabriel Cavalcante de Oliveira, de apenas 3 aninhos, residente na Rua Primavera, no Alto do Jorro, em Najá, no interior do estado, foi atingido por bala perdida. 3 elementos passaram por lá atirando e uma bala acertou o garotinho, que foi trazido para Recife para o HR.
Paulo Severino da Silva, de 41 anos de idade, residente na rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do HR com queimaduras no rosto e no pescoço. Um acidente. Valesca Esther da Silva Severo, de 26 anos de idade, residente na rua Martins Júnior, no bairro São Geraldo, em Arco Verde, sofreu queimaduras num acidente no trabalho. Segundo informações, trabalhando sem carteira assinada. Aí, ela foi vítima desse acidente, queimaduras, e foi trazida aqui para Recife, para o HR. Antônio Alfredo da Silva, de 58 anos de idade, residente no sítio Cachoeirinha, zona rural de Garanhuns, no Agreste do Estado, foi brutalmente espancado por desconhecido, socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Tarcísio Pereira da Silva Júnior, um jovem com 22 anos, residente na travessa da rua Antônio Alves de Freitas Sobrinho, que fica no bairro São Geraldo, em Arco Verde. Este foi agredido covardemente por um tal de Ricardo. Esse Ricardo jogou álcool na vítima e ateou fogo, fechou a casa ainda com o rapaz dentro. Tarcísio Pereira da Silva Júnior ficou queimado e foi socorrido inicialmente no hospital local, sendo em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Geraldo Rodrigues dos Santos Filho, 39 anos de idade, residente na Estrada dos Remédios em Afogados, foi agredido a pauladas por um desconhecido e socorrido no HR. Manuel Elesbrão Albuquerque, um cidadão de 83 anos de idade, residente na rua Todos os Santos de Nova Descoberta. Ele sofreu queimaduras num acidente, um incêndio na própria residência e foi socorrido na emergência do HR. Paulo Gomes da Silva, de 24 anos, residente na rua Paraíso, em Bom Jardim, no Agreste do Estado, foi agredido com golpes de taco de sinuca por uma pessoa cuja identidade não foi informada e foi socorrido na emergência do HR. O trabalhador rural Ivânio Souza Luiz Santos, 39 anos de idade, foi agredido a facadas na rua Vigário Bastos, no sítio Sumidorinho, que fica em Palmares. Um tal de Tonho teria tentado matá-lo. O rapaz Ivânio Souza Luiz Santos foi socorrido no Hospital Regional em Palmares. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia prende suspeitos de latrocínio de ciclista na BR-101 em Prazeres. A notícia com o repórter Lucas Rocha. A Polícia Civil prendeu os dois suspeitos de assaltar o ciclista Diego Avelino de Santana, de 22 anos, no último dia 29 de setembro. O rapaz morreu atropelado ao tentar fugir da investida na BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. A delegada à frente das investigações, Bárbara Forte, informa que uma terceira pessoa, um receptador, também foi preso com a bicicleta da vítima em casa. Inicialmente começamos as investigações e chegamos primeiro no receptador, com quem estava a bicicleta, conseguimos recuperá-la. E com as informações que ele mesmo nos forneceu, conseguimos identificar os dois suspeitos do roubo, que foi tratado como latrocínio por mim. Um deles confessa toda a prática delitiva e indica o outro como seu parceiro, como o outro meliante na situação. Um deles, o outro, na verdade, nega toda a participação delitiva. Diego Avelino pedalava pela BR com um amigo quando foi surpreendido pelos suspeitos. Com um susto, Diego perdeu o controle da bicicleta e foi atropelado por um caminhão tipo carreta. O ciclista morreu no local e o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. A polícia está utilizando o apoio de câmeras de segurança existentes na área para identificar o motorista do caminhão, como conta a delegada. Bom, nós conseguimos localizar através de circuitos externos de câmeras na localidade, imagens que flagraram toda a operação delitiva. Elas serão apresentadas em perícia, a fim de que a gente consiga identificar qual é a placa desse veículo e chegarmos no caminhoneiro. Ele provavelmente vai responder, se for o caso, se não conseguir comprovar que houve a prestação de socorro pelo crime de omissão de socorro. A delegada Patrícia Forte não descarta a possibilidade do crime ter sido planejado. Estamos apurando, na verdade, se essa questão do roubo de uma bicicleta de ciclista foi encomendado ou não. Diego fatalmente estava passando pela localidade e foi a vítima. A bicicleta foi recuperada
recuperada e vai ser devolvida aos familiares de Diego Avelino. O suspeito, preso por receptação qualificada, foi liberado em audiência de custódia e vai responder o processo em liberdade. Os outros dois foram indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte e seguiram para o Cotel em Abreu e Lima, com colaboração de Juliana Oliveira e reportagem de Eduarda Oliveira, Lucas Rocha, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Luiz José Gomes, de 47 anos, residente na rua Elias Alves de Lima, na Coab 2, em Garanhuns, no Agreste do Estado, ficou machucado. A vítima deu um acidente de carro, um capotamento na BR-232 em Moreno e foi socorrido no HR. Luiz André Barbosa da Silva, 19 anos, residente na rua Itapsuma, no bairro Santa Mônica, Camaragibe, sofreu um acidente de bicicleta e foi socorrido no HR. Sandro Martins Ramos do Nascimento, 47 anos, residente na rua Cascadura, em Campo Grande, pedalava uma bicicleta e foi atropelado pertinho do campo do Santa Cruz, numa ruta, por um carro não identificado e foi socorrido no HR. Quitéria Maria de Oliveira Ferreira, 78 anos, residente na rua Doutor José Neri, no prédio da Madre de Deus, foi atropelada pertinho da residência por uma motocicleta e ficou muito machucada, sendo trazida para Recife para o HR. 8 pessoas deram entrada de ontem para hoje no HR, vítimas de tombos, quedas, e 10 pessoas foram vítimas de acidentes de motocicleta, 10 pessoas, e também foram socorridas no HR. São elas: Gease Mendes da Silva, de 21 anos, residente no sítio Capivara, em Tamandaré; Vanderlei Rodrigues Araújo, 18 anos, residente no sítio Vila Nova, em Belo Jardim; Ednailson Ferreira de Lima, 54 anos, da rua Davi Ferreira de Araújo, no bairro Dona Lica 2, em Santa Cruz do Capibaribe; Luana Fernandes Moreno, na rua José Martins, em Carnaíba; Marcelo Vitor Brasileiro Santos, 23 anos, da rua do Vendedor, no Maranguapinho Paulista; Genicleia Nunes Silva, de 26 anos, residente na rua Major João Ferreira, em São Caetano; José Edson de Santana Rosa, 19 anos, do sítio Mulungu, em Serró; José Mirosmar Alves da Silva, 19 anos, da rua Zezé Miranda, no bairro Novo, em Gravatá; José Barbosa dos Santos, de 50 anos, do sítio Taquara, em Altinho; e Cristiano Anacleto de Melo, 40 anos, residente na Avenida Visconde de Itaparica, no bairro da Torre. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Cobrador de Kombi lotação arrastado e executado a bala em Igaraçu. Alexandre José de Lima, um rapaz, cobrador de Kombi lotação, residente na Avenida Santa Catarina, loteamento Confim 2, em Igaraçu. Ele foi assassinado a tiros e o corpo deixado pertinho de um campo da antiga do Norte, na Avenida Severino Tavares Uchoa, no bairro Boa Vista, lá em Igaraçu. De acordo com informações, ele havia saído de casa com outros homens em um carro preto, veículo não identificado, e daí teria sido executado pelos próprios elementos. A motivação do crime é desconhecida e o corpo dele, do cobrador de Kombi lotação Alexandre José de Lima, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a tiros no Jaboatão dos Guararapes. Tiago Santos da Silva, conhecido pelo apelido de Pinguim, residente na rua Suassuna, fazenda do mesmo nome, no bairro de Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 3 horas da tarde, na rua 12, um terreno pertencente à empresa MF Engenharia, em Jaboatão dos Guararapes. A única informação é de que Pinguim foi assassinado por 3 homens num carro antigo, um carro verde, veículo ainda não identificado. E a motivação do crime também está sendo investigada. O corpo de Pinguim Tiago Santos da Silva foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle do plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3.